Lucas capítulo 23. Versículos 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Eu gostaria, irmãos, com a ajuda do Senhor e todos nós juntos, na dependência do Espírito Santo, olharmos para esse primeiro brado de Jesus na cruz, dos 7 que ele proferiu na cruz. E à medida que o Senhor for, em outras reuniões de partir do pão, nos dando graça, nós vamos ver os outros brados dos 7 que ele deu na cruz. Mas hoje gostaria que olhássemos para esse primeiro brado dele na cruz, onde ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós precisamos dar um panorama do que aconteceu até aqui, amém, irmãos? Nós sabemos que é aquele pelo qual todas as coisas foram feitas e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O Senhor da glória um dia se encarnou, ele se fez homem. A Bíblia diz que esse Senhor da glória tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Diz que ele foi gerado por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, com o poder, pelo poder do Espírito Santo, milagrosamente. E já quando ele nasceu, ele não tinha lugar na hospedagem para ele. E a Bíblia diz que ele foi colocado numa manjedoura, um lugar onde nascia um filhote de animal, já prevendo toda a rejeição que ele havia de ter nesse mundo. Logo um pouco mais depois, Herodes já procurava matá-lo. Amém? E a Bíblia diz que a vida do nosso Senhor Jesus foi uma vida de andar por todo lugar fazendo bem e curando todos os oprimidos do maligno, porque Deus estava com ele. Também ela diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E nós cantamos muito isso hoje, amém? Que ele morreu, ele foi ferido por nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas chagas nós fomos curados. E chega um momento da vida do nosso Senhor Jesus que ele está entrando, depois de dormir na casa de Marta e Maria, em Jerusalém pela última vez. E a Bíblia diz que todos deitavam folhas de palmeiras pelo chão e ele estava entrando num filhote de animal de carga, um burrinho, e cantavam e diziam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Dali ele pede para Pedro e João prepararem um lugar para ele comer a Páscoa com os seus discípulos. Então, naquele espaçoso cenáculo, ele nos dá aquela preciosa lição do capítulo 13 de João, onde a Bíblia nos diz que o Senhor, tendo amado os seus, amou-os completamente. E quando eles brigavam entre si sobre qual era o maior, a Bíblia diz que ele tomou uma bacia e deitou água e cingiu uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. E disse para eles que eles deveriam amar-se como ele os amou. E nós encontramos esse texto que vai do capítulo 13 até o capítulo 17 de João, aquele discurso longo de Jesus. Alguns dizem que
Uma hora ele diz assim, levantemos e vamos daqui. Esse discurso é um discurso seguindo para o Getsemane, onde nós encontramos ele comentando com Pedro que Pedro negaria, ele prometendo a eles que viria para eles, faria neles morada, que daria o Espírito Santo a eles. Depois no capítulo 15 ele diz que ele é a videira e que nada poderíamos fazer sem ele. Depois repete a promessa do Espírito, que o Espírito nos conduziria a toda a verdade. Depois tem aquela maravilhosa oração do capítulo 17 de João, aquela oração sacerdotal. Então Jesus no Getsemane, ele tem uma visão daquela separação. Quando ele chega no Getsemane, ele pede para os discípulos vigiar um pouco com ele. Mas diz que os seus olhos estavam pesados e não conseguiam nem mesmo vigiar. Ele se põe um pouco adiante e dobra o seu rosto por terra. E ali ele chora e diz, Pai, se possível, passai de mim esse cálice. E a Bíblia diz que por 3 vezes ele fez essa oração. E o nosso Senhor naquele lugar soou gotas de sangue. A palavra de Deus diz que é a ponto de vir um anjo do céu e consolá-lo. Porque ali ele viu diante dele o cálice da ira de Deus. Muitos pensam, irmãos, que Jesus estava com medo de morrer na cruz. Mas, na verdade, aquele lamento terrível que ele teve naquele lugar foi porque ele sabia que sobre ele cairia a ira de Deus. Ele beberia desse cálice até a última gota. E muitas vezes nós nem imaginamos quanto custou para Deus a nossa salvação, não é verdade? Quanto custou nós estarmos hoje sentados aqui e termos acesso a Deus? Quanto custou para o nosso Senhor? Um irmão tentando exemplificar isso, ele, de uma maneira muito simples, ele disse que era como se você morasse na beira de uma grande represa. E você então descobrisse que essa represa vai se partir diante de você. Não há nada para onde você correr, não há o que você possa fazer. Porque a ira dessa grande represa cairá sobre você. Então você ouve aquele estrondo de morte, aquela represa se parte, aquela água começa a descer numa velocidade gigantesca sobre você. E você diz, por um milagre, acontece um grande terremoto, a terra se abre diante da sua casa e engole cada gota daquela água. E você é livre da morte por causa desse milagre. E essa grande fenda que aconteceu na terra e essa quantidade enorme de água que ela engoliu, é esse cálice da ira de Deus que deveria cair sobre nós. E ele tomou até a última gota. Ele viu que ele teria que ser separado do Pai por nós. Por cada um de nós, ele teria que ser separado de Deus. Amém? E por isso ele chora naquele lugar gotas. Aliás, ele soou gotas de sangue. Então, irmãos, a Bíblia diz que aquele que é o bom pastor, como diz o Salmo 22, ele diz em João capítulo 10, eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas minhas ovelhas. E diz, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Tenho o poder de dar e tenho o poder de tomá-la de volta. Este mandado recebi de meu Pai. Ele diz aos discípulos, levantemos, que o traidor se aproxima. Então vem Judas com aquela turba, com alguns guardas romanos e alguns guardas dos judeus, e pergunta, onde está Jesus? Quem é Jesus? E quando ele diz, e talvez esse texto está descrito nas Escrituras para entendermos que não foi os homens que o tomaram de surpresa e o levaram à força,
Mas ele voluntariamente se deu. O texto diz que quando ele disse, eu sou, todos caíram por terra. 2 vezes ele diz, eu sou, e eles caem por terra. Então Pedro toma a mão da espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus diz para ele que ele deveria embainhar a sua espada, porque aquele que tomasse mão da espada morreria por ela. E faz aquele milagre na orelha daquele servo. Ele diz assim para Pedro, não sabes tu, ó Pedro, que eu poderia rogar ao Pai e ele mandar 12 legiões de anjos? Seriam mais ou menos 70 mil anjos em seu favor. Então ele voluntariamente se entrega a eles. E desde ali, nós encontramos as últimas horas da vida do nosso Senhor, amém? E talvez precisa se contextualizar que o nosso Senhor sofreu 6 julgamentos. Porque às vezes a nossa Bíblia não deixa isso muito claro. Por exemplo, irmãos, o primeiro lugar que Jesus entrou foi na casa de Anás. E nós precisamos entender como Lucas 3 fala que naquela época havia 2 sumos sacerdotes. Isso está lá em Lucas capítulo 3. Porque o estabelecer dos sacerdotes naquela época estava debaixo do governo romano. Então havia Anás, que tinha sido sacerdote do ano 6 até o ano 15, e tinha por um governador romano sido destituído do seu cargo de sumo sacerdote. Mas diante do povo, ele ainda era sumo sacerdote. Amém? Porque para os judeus, o sumo sacerdote era vitalício. Então, para eles, era um emérito sumo sacerdote. E tinha o seu sogro, Caifás, que era o sacerdote, aliás, o seu genro, Caifás, que era o sacerdote reconhecido por o Império Romano. Então, nessa época, havia 2 sumos sacerdotes. E vocês descobrem que, quando ele é levado pelos guardas, o primeiro que ele vai à frente, e talvez por isso ele leva aquela bordoada daquele guarda que diz, não sabe se está falando com o sumo sacerdote, e ele está falando com Anás. É assim que tu falas com o sumo sacerdote, o guarda diz, e dá o primeiro soco nele, diante daquele primeiro julgamento que ele sofre. E a Bíblia diz que da casa de Anás ele foi levado à casa de Caifás manietado. E naquele meio tempo se juntou todos os anciãos do povo numa reunião clandestina do Sinédrio, uma reunião ilegal do Sinédrio, para encontrar testemunhas falsas e testemunhar contra Jesus e o prender. Quando nós lemos a lei dos judeus, o Sinédrio poderia se reunir somente de manhã. E de manhã eles ouviriam todas as testemunhas de defesa e de contradição. Então, depois de um dia, eles profeririam uma palavra de juízo sobre um caso. Mas naquele tempo, o que aconteceu foi um falso julgamento, um julgamento ilegal. Depois que ele sai da casa de Anás, manietado, como a Bíblia diz, vai para a casa de Caifás. Então, vários anciãos do povo falam que estavam procurando testemunhas e até mesmo pagaram testemunhas falsas para falsamente testemunharem contra o Senhor e o prenderem à morte e o condenarem à morte. Mas como essa era uma reunião ilegal, então você encontra mais um juízo entre os judeus. A Bíblia fala que logo de manhã, Mateus 27, versículo 1, se reuniu o Sinédrio. Então ele sai do Getsêmani, vai para a casa de Anás, sai da casa de Anás manietado, para a casa de Caifás, sai da casa de Caifás para diante do Sinédrio e é condenado por eles à morte. E a principal acusação que eles fazem é que ele é rebelde contra César
e profanou o templo. Mas a verdade é que o condenaram à morte porque ele dizia que era o Filho de Deus. Tu és o Cristo de Deus, nos diz abertamente. E Marcos relata que ele disse, eu sou, e vereis os céus abertos, e o Filho do Homem descendo sobre as nuvens com poder e muita glória. Então ele rasga as vestes e diz, que necessidade temos de testemunhas? Não vistes a cara a blasfêmia? Que vos parece? E todos gritam, é réu de morte. Então depois desse juízo, na casa de Caifás, eles procuram acusações legais que eles apresentassem diante do Império Romano. Porque por essas acusações ele não seria condenado à morte pelo Império Romano. Eles precisavam inventar coisas contra Jesus diante do Império Romano. Então a Bíblia diz que eles o tiram do sinédrio e levam diante de Pilatos. A primeira vez. Amém? Então ele desce do Getsêmani para a casa de Anás, sai da casa de Anás para a casa de Caifás, e da casa de Caifás para o sinédrio logo de manhã. E também logo de manhã, na sexta-feira de manhã, ele é apresentado perante Pilatos. E eles não podem entrar no pretório por causa que é o dia da preparação, como eles dizem. Então ele sai para fora no pretório para falar com eles, e eles apresentam Jesus sobre essa acusação de rebeldia, de rebelião contra César. E diante desse primeiro julgamento, a palavra de Deus diz que Pilatos olha para ele e o interroga, mostra para ele que ele pode soltá-lo e deseja mesmo soltá-lo, porque diz que não vê nele crime algum. E se nós olharmos atentamente os evangelhos, irmãos, nós vamos ver que 4 vezes ele disse que não via nele crime algum. E a Bíblia diz que por muitas vezes tentou soltá-lo, mas temia o povo. E diante de Pilatos, o nosso Senhor se apresenta, e quando ele descobre que então ele é um galileu, ele manda a presença de Herodes, que estava em Jerusalém naquela época. A Bíblia diz que ele vai para a presença de Herodes, já é a 5ª vez. E diz que Herodes muito se alegrou, porque era um homem extremamente místico e eu gostava de ouvir João Batista. Disse que esperava que Jesus fizesse algum milagre na sua presença. E disse a Bíblia que diante de Herodes o nosso Senhor não respondeu palavra. E diz que Herodes julgou-se que ele poderia ser um louco, e escarneceu dele, e debochou dele, e colocou uma veste real sobre ele, e o enviou de volta a Pilatos. Então, a última vez que Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos tenta aplicar uma pena sobre ele para ver se os judeus se contentariam com isso. E diz que não vai matá-lo, não vai crucificá-lo, irá açoitá-lo e soltá-lo. E ele faz isso com ele. Então o nosso Senhor é brutalmente açoitado por eles, é colocada uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e o batiam com varas sobre a sua cabeça. E há um nervo da nossa cabeça que, quando ele arrebenta, nós sofremos uma dor intensa que ninguém pode imaginar, os nossos olhos saltam, todos os nervos do nosso corpo se enrijecem. Diz que escarneciam dele e debochavam dele. E os irmãos sabem que esse castigo romano, a história conta que muitas vezes não se sobrevivia a ele, porque era um chicote com cordas
e na ponta dela havia pedaços de osso e de ferro. E cada vez que ele acertava as costas do condenado, que estava amarrado sem roupa, por uma pedra na sua frente, ela arrancava pedaços de carne dele. E diz que muitos condenados, diante desse castigo, seus ossos apareciam, as suas vísceras apareciam. Então ele, depois de todo esse castigo e deboche, insultos, coloca ele de novo diante do povo, junto com outro ladrão, Barrabás, que era ladrão, que era realmente um rebelde, que havia se envolvido numa grande confusão e nessa confusão matado muitas pessoas como um terrorista. E pergunta para eles que, pela tradição, ele podia soltar um prisioneiro. E quem eles queriam que ele soltasse? E a Bíblia diz que eles pediram que soltasse Barrabás. E a Bíblia diz uma pergunta que tem que ficar na nossa memória: que farei desse Jesus chamado Cristo? Porque todos nós temos que dar uma resposta a essa pergunta. Não há homem sobre a face da terra que não tem que dar uma resposta sobre essa pergunta. O que nós fazemos desse Jesus chamado Cristo? E aí está a salvação ou a condenação dos homens, irmão. O que os homens têm feito? Eles têm se mantido rebeldes contra o Filho de Deus. Ele tem dito como os judeus: nós não queremos que esse reine sobre nós. Tem dito como os fariseus disseram para Pilatos: o nosso rei é César. Essa é uma indagação que todo ser humano vai ter que responder. Amém? E Deus dá a oportunidade a ele. Que farei desse Jesus chamado Cristo? E naquele momento a Bíblia diz que eles disseram: crucifica-o, crucifica-o. E ele pergunta: que mal ele fez? E eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E ele então pedindo água, porque realmente ele estava muito angustiado. A palavra diz que a sua mulher mandou avisá-lo quando você estava sentado no trono julgando ao Senhor: não te envolvas com o sangue desse justo, porque há muito sofri por ele essa noite em sonho. Então havia muita angústia no coração dele, e ele, temendo tanto o governador, porque eles diziam que se soltasse Jesus, ele não era amigo de César. E como César era alguém que tomava os seus governadores e realmente era duro com eles, quando havia alguma coisa, alguma rebelião do povo que eles não haviam controlado, ele temia muito isso. E a palavra de Deus diz que ele tomou água, lavou as mãos e disse: sou inocente do sangue desse justo, que seja para convosco. E ele disse e eles disseram para ele assim: que caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E a Bíblia diz que então o entregou aos guardas para ser crucificado. E a Bíblia diz que ele carregou a sua cruz até aquele lugar chamado Lugar da Caveira, o Gólgota. E naquele lugar, irmãos, a palavra de Deus diz que eles transpassaram as mãos do nosso Senhor. Que eles transpassaram seus pés com cravos e que eles o levantaram da terra, como João 12 diz. E diante dessa cena terrível de humilhação, de deboche, ele proferiu essas palavras. Nós, voltando ao texto de Lucas 23, 33, diz: quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, ali o crucificaram. Bem como há dois malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. E você vai ler assim: então
Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-os. Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Amém? Esse é o nosso Senhor. A Bíblia diz: quando injuriado, não revidava. Antes se entregava aquele que julgava com justiça. Não achou dolo na sua boca. Nem mal algum ele fez. Ele se entregou voluntariamente. E quando nós lemos a causa de ele ter se entregado, a palavra de Deus diz claramente, em Romanos 4:25, por exemplo, o qual foi entregue por causa dos nossos pecados. Também em 1 Coríntios 15 diz, quando Paulo vai lembrar a eles o evangelho que tinha anunciado a eles, quando ele chega no verso 3, ele diz que Cristo morreu por causa dos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, num dia como hoje, que nós celebramos a ceia do Senhor, a palavra de Deus que essa reunião, ela diz que essa reunião, ela anuncia a sua morte, até que ele venha. Então nós lembramos da sua morte. E lembramos que a sua morte foi por causa dos nossos pecados. Amém? Esse foi o motivo da sua morte. Ele tinha que suportar a ira de Deus. A dura ira de Deus sobre ele, por causa dos nossos pecados. E a primeira coisa que nós vimos aqui, irmãos, é que o Senhor Jesus está cumprindo as profecias. Quando nós chegamos no Salmo 22, nós vemos esse bom pastor entregando sua vida pelas suas ovelhas. Ele começa o Salmo dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E ali você tem um relato de tudo aquilo que o Senhor sofreu. Você pode ler com calma depois, como bom pastor. E em Isaías 53 você tem um relato da interpretação de tudo aquilo. E quando você chega em Isaías 53, verso 12, diz assim: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. E aqui é o motivo: porquanto derramou a sua alma na morte. E literalmente essa profecia se cumpre na cruz de Cristo. E foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. E pelos transgressores intercedeu. Quando ele com as suas mãos já não podia curar ninguém, nem com seus pés podia andar por qualquer lugar fazendo bem, mas uma coisa não podiam tirar dele: ele intercedeu. Isso nos prova o quão é importante orarmos, não é verdade? E quando tudo pode estar diante da nossa volta revirado e não há nada mais que possamos fazer, nós podemos orar como nosso Senhor. E eis o cumprimento da palavra profética. É tão incrível, irmãos, cada detalhe, cada fala de Jesus está escrita nas Escrituras, previamente escrita, e ele cumpriu toda a palavra profética. Também nós vemos nessas palavras o Senhor se identificando conosco. Porque os irmãos lembram, por exemplo, que Jesus Cristo muitas vezes perdoou o pecado dos homens. Ele disse ao paralítico no capítulo 9 de Mateus: filho, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus se revoltaram e diziam: quem é este para perdoar pecados? E verdadeiramente ele era divino. E os escribas estavam certos em dizer: só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus Cristo é Deus. Amém? Era Deus entre os homens e tinha autoridade para perdoar pecados.
como diz o capítulo 9 de Mateus, também o capítulo 7 de Lucas, quando aquela pecadora está diante dele e chora, e o Senhor diz: filha, os teus pecados são perdoados. Mas agora nós estamos em outra situação. O Filho do Homem já não está sobre a terra. Ele foi levantado da terra. Ele foi identificado conosco, com o seu povo. E agora ele está sem tomar mão das suas prerrogativas divinas. Então, mesmo assim, irmãos, ele intercede por nós. Essa intercessão tão poderosa que foi profetizada. E talvez você pense que você está aqui por acaso, mas a palavra de Deus diz em João 17, 20, assim: não intercedo só por esses, que eram os discípulos, mas por todos aqueles que vierem a crer por intermédio da tua palavra. E nós estamos aqui e viemos a crer por intermédio da sua palavra. Nós somos resultados de que Jesus disse ao Pai certa vez: Pai, obrigado, porque sempre me ouves. Nós somos o resultado dessa intercessão. Por quê, irmãos? Porque Ele se identificou conosco. Ele se tornou um homem para perdoar os nossos pecados. Nós às vezes não entendemos bem isso, mas Jesus Cristo tinha que ser Deus e tinha que ser homem. Amém? Então essa confissão do Deus homem, que toda a igreja em todo o longo da sua história deu, nós podemos dar com toda certeza. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, como Pedro disse. Por que ele tinha que ser Deus? Porque se não fosse Deus, não poderia perdoar. E por que tinha que ser homem? Porque se não fosse homem, não poderia morrer como substituto do nosso pecado. Então, nosso Senhor é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E naquela situação de homem perfeito, Ele está se entregando imaculado por causa de nós. Ele não precisava fazer isso, irmãos. Ele não morreu pelo seu próprio pecado. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi entregue por causa dos nossos pecados, não pelos seus pecados. A Bíblia diz que ele não conheceu o pecado e dolo algum se achou na sua boca. Mas por causa de nós, ele se entregou. Amém? Porque as nossas mãos gostam de pecar. Por isso as mãos do nosso Senhor foram trespassadas. Porque os nossos pés são ligeiros em derramar sangue inocente. São ligeiros em correr para longe dele. Por isso ele precisava ser pregado e seus pés transpassados. E a sua carne moída. E a sua fronte machucada por aquela coroa de espinhos. Porque os nossos pensamentos são continuamente maus. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. E as nossas transgressões levou sobre si. Ele foi ferido por Deus. A mão de Deus caiu sobre ele. Para que nós tivéssemos perdão de pecados. Ele se identificou conosco. Amém? Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que a nossa ignorância nos salva de Deus. Nós pensamos que quando nós não sabemos que aquilo era certo e nós fizemos alguma coisa errada na ignorância, Deus nos perdoa. Você fazer algo inocentemente não significa que você não transgrida a lei de Deus. Existia uma pessoa que eu conheci que gostava de usar aquele provérbio que diz: o sincero anda seguro. E dizia que se você for sincero, não importa o que você faça, Deus vai te entender. E isso era motivo para fazer um monte de coisa errada com sinceridade. Mas verdadeiramente o provérbio, traduzindo-se corretamente, diz: o que anda em integridade anda seguro.
ou aquele que é integral, está entregue totalmente. Não tem a ver com uma motivação do coração, mas uma entrega total a Deus. Integralmente entregue a Deus. Então eles não sabem o que fazem. Amém? Também nós vemos nesse texto, irmãos, a cegueira do coração do homem. Algum de nós pensa que esses judeus não sabiam o que estavam fazendo? Eles planejaram esse assassinato. Eles deliberadamente planejaram. A Bíblia diz assim que os principais sacerdotes e os anciãos do povo decidiram matar Jesus. Eles queriam matar Jesus. Eles planejaram esse homicídio. Eles sabiam o que estavam fazendo. A ênfase do texto não é não sabem, mas é o que fazem. Sabe por quê, irmãos? A ignorância e a cegueira deles não era no ato de matar um homem. Era em que homem eles estavam matando. Que homem eles estavam matando. Paulo diz em Coríntios que se eles soubessem que estavam matando o Senhor da glória, eles não imaginavam que era o Senhor da glória. Havia cegueira sobre o coração deles. E essa cegueira não era algo por desconhecimento. O Senhor tinha dado a sua palavra a eles. Amém? Jesus várias vezes disse para eles: vós analisai as Escrituras, buscando ter nelas a vida eterna, mas é elas que testemunham de mim. João capítulo 5. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Nós podemos dizer que essa cegueira deles, irmãos, já era um juízo de Deus. Eles não imaginavam o que estavam fazendo, sabiam muito bem. O que não foi revelado para eles era o que estavam fazendo. A gravidade do que estavam fazendo. A gravidade do crime que estavam cometendo. Eles estavam matando o Senhor da glória. Agora eu pergunto para cada um de nós, e nós, irmãos, temos desculpas? No momento em que nós vivemos hoje, nós temos desculpas? Nós temos desculpa para ignorar o sacrifício de Cristo? Nós temos desculpa para não dar uma resposta apropriada a Cristo? Com tudo que tem na nossa mão? No mínimo que o Senhor nos culpará é pela nossa preguiça daquilo que está diante de nós, a sua palavra. Porque está na sua palavra. Nós temos a sua palavra. Nós temos a sua palavra revelada a nós, clara, limpa para nós. E nós temos respondido como se fôssemos ignorantes. Não, vou fingir que eu não sei. Como será que o Senhor nos lidará conosco com respeito a isso? Como nós devemos nos acordar e responder apropriadamente a Ele, irmãos? Porque para nós não temos desculpas. Amém? Paulo fala no capítulo 11 de Romanos, assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Devemos considerar, amém? Nós já não temos desculpas. Também nós vemos nesse texto, irmãos, a necessidade do homem. A necessidade primeira e principal do homem. A maior necessidade do homem. Hoje nós encontramos pessoas que pensam que, por serem pessoas honestas, por serem pessoas que fazem tudo certinho, que têm os seus negócios, pagam todo mundo, não roubam, não matam,
têm bons relacionamentos entre um e outros, serão aceitos por Deus. E dizem continuadamente, somos pessoas boas. Pessoas que dizem isso, irmãos, não entenderam o Evangelho. Todos nós necessitamos dessa palavra de Jesus. Perdão. Todos nós. E o perdão, ele é dado para um coração arrependido. Então a necessidade primária do homem que esse texto nos revela é que o homem é pecador e não pode parar diante de um Deus santo. Não pode se apresentar diante do Deus santo. E você vai encontrar isso claramente quando você lê Paulo escrevendo aos Romanos, por exemplo. Do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20. E no capítulo 3 de Romanos, verso 10, ele começa a dizer assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. E Paulo diz, a garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é um retrato nosso. Todos nós temos ciência disso? Esse é um retrato nosso. E esse somos nós. Não podemos nos apresentar diante de Deus. Então há uma necessidade essencial e primária. Nós precisamos entender que somos necessitados desse perdão. Amém? Por que nós somos necessitados, irmão? Porque somos pecadores. E se somos pecadores, como nos livrar da ira de Deus? Como fala 9:22 de Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como nos livrar? Como? E para isso eu gostaria de abrir com os irmãos Romanos 3 mesmo que estamos falando, verso 21. Amém? Que nos diz assim, mas agora, essa é a graça agora. Esse é o sacrifício de Jesus. Amém? Por causa do sacrifício de Jesus, agora, sem lei. E não é nada anárquico, sem governo, como se Deus não governasse mais as coisas. Mas está dizendo a parte da lei mosaica. Sem utilizar da lei mosaica, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus, irmãos? Cristo. 1:30 de 1 Coríntios. Ele foi feito da parte de Deus para nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Amém? E desse Cristo as Escrituras diziam, a palavra diz assim, testemunhada pela lei e pelos profetas. É isso que está escrito aí? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O problema não é que você comete pecados, amém? E então, por cometer pecados, você se torna um pecador. Você peca porque você é um pecador. Os pecados são os frutos da sua árvore. Você nasceu em pecado. Quando nós chegamos no capítulo 5 dessa mesma epístola, Paulo vai dizer assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então você já nasce assim. Eu já nasço assim, pecador. E isso é uma necessidade primária para nós, irmãos. Reconhecermos que não somos capazes de nos apresentar diante de Deus
por nós mesmos. Nós somos pecadores, necessitados da graça de Deus. Nós já nascemos assim, já somos essa árvore ruim. E os nossos pecados são os frutos dessa árvore ruim. E Deus diz, e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Daquela imagem e semelhança que Deus tinha para nós no Éden, estamos todos separados. Mas, amém? Sendo justificados, 3:24 do capítulo 3 de Romanos, os irmãos podem ir acompanhando, gratuitamente, por sua graça. Mediante a redenção, o resgate, a libertação por pagamento de preço que há em Cristo Jesus. Cristo é o nosso libertador e Cristo foi o preço. Cristo é o nosso libertador e Cristo é a moeda de compra. Ele mesmo é. Então há uma necessidade primária em nós, irmãos, reconhecermos quem somos, na luz do Espírito Santo. Amém? E a Bíblia diz que a quem Deus propôs, verso 24, 25, como propiciação ou como expiação. Propiciação é a palavra grega. Expiação é a palavra hebraica. Substituição. Jesus está em pé naquela cruz, substituindo a nós. Como substituto por nós. Então há necessidade de entender que precisamos de alguém que seja o nosso substituto. Precisamos entender que não podemos nos apresentar diante de Deus. Precisamos entender como podemos nos apresentar diante de Deus. Primeiro, não podemos. Agora, em Cristo, nós podemos. Por quê, irmãos? Porque sobre Ele estava esse manto de pecado. E para os crentes, precisamos saber que todos os pecados, todos os que cometemos e ainda vamos cometer, amém? Estavam sobre Ele, como um manto de escuridão. Por isso que ao meio-dia, aquele grande protesto da natureza. A Bíblia diz que do meio-dia às 3:00 houve trevas sobre toda a terra, porque sobre o Filho de Deus estava pesando a mão de Deus, e Ele estava vestido com todo o nosso pecado, com todo esse manto de imundícia, de todos os pecados, de todos os homens, de todas as eras, estavam sobre eles, sobre Ele. Amém? Ele foi quem Deus propôs. Ele é a proposta de Deus para os nossos pecados. Ele é a proposta de Deus para o homem, a quem Deus propôs como propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue. Qual é esse verso em Romanos 3:25? A quem Deus propôs como propiciação pelo seu sangue, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Amém? Do que depende a tua salvação, a minha? Nada. Só Deus. Amém. É dele que depende ela. Amém. Para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. E, como diz o verso 27, onde pois a jactância? Onde pois há o orgulho no coração do homem, a altivez? Foi de todo excluída. Não há como se orgulhar. Não há orgulho humano, não há altivez para quem entende essa mensagem, irmãos. Que precisa de Deus, que é um pecador. Que Jesus está levantado da terra naquele momento por causa dele. E ele precisa ser incluído nessa oração de Jesus. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Essa é a nossa necessidade primeira. Amém? Efésios 1:7 também diz o qual é a remissão, no qual recebemos a remissão pelo seu sangue. Amém?
o perdão dos pecados. Um evangelista se encontrou com outro grande evangelista e a primeira pergunta que ele fez para esse evangelista foi essa: irmão, você compreende bem que os teus pecados são perdoados? Você compreende que Cristo morreu por causa dos teus pecados? Nós compreendemos bem isso, irmãos? Que Cristo morreu por causa dos nossos pecados? O resultado, um dos resultados de nós compreendermos isso, sabe qual seria? Nós lembrarmos da sua cruz toda vez que nós vamos pecar. E nós lembrarmos que nós estamos crucificando novamente o Filho de Deus e o expondo à ignomínia, porque estamos desprezando o seu sacrifício por causa dos nossos pecados. Então nós precisamos caminhar toda a nossa vida crescendo nisso. Nós vamos ver muito pouco disso, não é verdade? Nós temos visto muito pouco, irmãos, do que é ser perdoado. Ouvir essa frase de Deus: perdoados estão os teus pecados. Nós olhamos para alguns pecados e dizemos: bom, esses aqui o sangue de Cristo é suficiente, mas esse aqui não. E sabe qual é a prova que não é suficiente para você e para mim? Que você continua lembrando dele, irmão. Ele continua te afetando. Essa é a prova. Então nós precisamos entender, irmãos, que temos pecado, somos pecadores, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E não há pecado que Ele não possa perdoar. Talvez na sua medida, você tenha alguns que você coloque acima na lista e disse: não, esse não dá. Isso é um engano do seu coração. Às vezes por causa da religião, às vezes por causa que você andou muito em denominações que condenavam o crente, por qualquer coisa colocavam você no inferno e você anda como se fosse por cima de uma corda bamba e você amanhece no céu e você de meio-dia está no inferno e de noite você está no céu e a sua visão de Deus é uma visão tão pequena de Deus, que a salvação que Deus te deu é uma salvação pequena. Ela é tão pequena que mesmo sendo Deus que fez, você pensa que você consegue desfazer algo que Deus fez. Não é assim? Deus conquistou esta salvação e nos deu pela sua graça. Amém. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É uma dádiva, um presente. E Paulo precisa enfatizar, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele. Nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas as boas obras não são a causa da salvação. Nós somos salvos para boas obras. Mas as obras não nos salvam. Isso nós precisamos entender. O que nos salva é este homem, pregado no madeiro. É nós compreendermos que Ele está em pé, levantado da terra, Ele atraiu muitos a si. E nós somos entre os quais fomos atraídos a Ele. Nós nos ajoelhamos aos seus pés. Nós olhamos Ele na cruz e vemos que Ele está lá por causa de nós. Foi entregue por causa dos nossos pecados. Amém? O nosso Senhor morreu por causa de nós. Por causa dos nossos pecados. Isso nós vamos pregar até que Ele venha. Amém. O nosso Senhor morreu por causa dos nossos pecados. Foram os nossos pecados que estavam sobre Ele. Todos os que fazemos, todos os dias, estavam sobre Ele. E nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e crer no Senhor Jesus Cristo.
Amém, irmãos? Arrepender-nos dos nossos pecados. É necessário arrepender dos nossos pecados. É necessário aprender, irmãos, que Ele desceu do céu para nos salvar. É necessário aprender que Ele se esvaziou da sua glória. Ele tomou a forma de um homem. Ele foi reconhecido em figura humana. O Salmo 22 diz que Ele era como um verme para os homens. E nele não viam aparência que os agradasse. E Ele foi desprezado pelos judeus, foi desprezado pelos discípulos, foi morto pelos homens. Os seus amigos o abandonaram. Todos fugiram. E Ele está só. E qual é a resposta dele? A resposta dele é aquele hino antigo que diz assim: amor que não nos larga nunca. Esse é o amor de Deus. E na cruz nós vemos isso. Nessa mensagem de Jesus, irmãos, nesse primeiro brado nós vemos o triunfo do amor redentor. Que esse amor redentor possa nos constranger. Amém? E nós dissermos como Paulo no capítulo 5 de 2 Coríntios, que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos. Amém? Que esse amor possa nos amarrar com cordas, como diz esse texto. Nos prender a Ele. Agora, você fica imaginando, irmãos, que amor é esse? Amém? Se alguém encosta em nós, não na nossa carne, se ele encosta no nosso ego, no nosso orgulho, nós só conseguimos perdoar depois que o tempo esfria, depois de alguns anos que se passam. Ele está olhando para aqueles guardas que o transpassaram com aqueles cravos, que o cortaram inteiro com aqueles chicotes, com aqueles que olhavam para ele diante da cruz e meneavam a cabeça e zombavam dele dizendo: salvou os outros, não pode salvar-se? Se és filho de Deus, desce da cruz e creamos em ti. Ele está olhando para esses homens e está dizendo para eles: Pai, perdoa-lhes. Esse é um amor triunfante, amém, irmãos? Esse é um amor que salvou-nos. Essa é a encarnação do amor de Deus. Colossenses nos diz assim: capítulo 2, verso 13, diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os vossos delitos. Quantos delitos, irmãos? Todos. Será que todos incluem os que você vai fazer no ano que vem? Ou você pensa que Jesus te perdoou até você se salvar e depois não te perdoa mais? Todos? Será que não é todos? Alguns irmãos gostam de mudar o todos da Bíblia. Sobre muitos assuntos. Todos não são todos, muitos não são todos. Todos os seus pecados, todos, que garantia maravilhosa de que ninguém poderá separar você do amor de Deus. Você quer uma prova maior de amor do que essa, irmão? Será que nós queremos uma prova maior de amor do que essa? É essa prova de amor de Deus que nós estamos celebrando essa noite. A palavra de Deus diz em Romanos 5:8 que Deus prova o seu amor para conosco. Amém?
Ele não precisa provar mais nada, não precisa dar mais nada para nós. Ele provou já na cruz. Como? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Você crê nisso? Nós cremos nisso? Esse é o amor redentor. Como o Júnior estava lendo. E nós lembramos Jeremias 31, 32. Com amor eterno te amei. Com a minha benignidade te atraí. E também em Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, ninguém se compara a Deus, irmãos. A cruz é a maior prova do amor de Deus. Ninguém se compara a Ele. Na cruz Ele exerceu a sua justiça e a sua misericórdia por nós. A sua justiça e o seu amor por nós. Amém? Ele não está como um juiz julgando e condenando você. Ele providenciou um substituto. Amém? Para você resplandece o amor dele. Porque alguém tomou o castigo por nós. E para nós olhamos e vemos como Deus nos ama. Ele enviou o seu próprio Filho para nos salvar. E diz 5:21 de 2 Coríntios que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. É isso que nós celebramos aqui, essa morte vicária de Cristo, essa morte expiatória de Cristo, esse amor redentor de Cristo, que cumpriu tudo o que a Escritura dizia, que se identificou conosco, que nos alerta a respeito da nossa ignorância. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. O que nós faremos de Jesus chamado Cristo? O que nós faremos a respeito disso? O que você vai responder a isso? Como você responde? Como eu respondo a isso? Talvez você já ouviu tanto isso que você está saturado pela sua religiosidade. Mas não significa que você entendeu o que Cristo fez. Não significa, irmãos. Porque os homens que morreram velhinhos com Cristo sempre choravam diante da mensagem da cruz. Você pega testemunho como homens como Leonardo e Ravenhill e outros homens de Deus, velhinhos dando as suas últimas palavras, eles dizem assim: eu amo a mensagem da cruz. Minha vida foi pregar a cruz. E é isso que Paulo disse. Nós não queremos saber nada a não ser Cristo e este crucificado. Cristo morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém, irmãos? Possamos nos render diante do sacrifício de Jesus e ver a nossa dependência desse sacrifício. Ninguém está aqui por mérito. Ninguém tem autorização por mérito próprio de partir o pão. Amém? Essa é a festa, essa é uma comunidade, e quando eu falo uma comunidade, não como a gente ouve nos dias de hoje. A igreja é uma comunidade de perdão e de festa. Amém? A igreja é isso, irmãos. Uma reunião dos salvos, dos remidos, que para eles continuam sendo pecadores, justificados pela graça. Da nossa parte, nós sempre lembramos dos nossos pecados. Como Davi disse, né? A minha iniquidade está sempre diante de mim. E Davi pediu: perdoa-me até dos pecados que me são ocultos. Pecados que ele nem sabe.
ele pede perdão. O Senhor nos ajude, irmãos, todos nós, a reconhecermos isso diante da mesa do Senhor. Amém? Deus, nós te damos graças por esta noite. Te damos graças por esse brado que o Senhor levantou na cruz do Calvário. E sabemos que estamos incluídos nele, Senhor. O Senhor tem diante de si aqui, Senhor, nessa noite, as pessoas que são frutos da sua oração. Aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que foram justificados pela fé. Por graça. E podem se apresentar diante de Ti com ousadia e confiança. Remidos, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Pedimos perdão pelos pecados de ignorância que temos. São muitos. Pedimos perdão pelos nossos pecados que acontecem por ações nossas. E também aqueles que sofremos por omissões nossas. Porque a Tua palavra diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então nós te pedimos perdão e pedimos que o sangue de Cristo nos purifique de todo o pecado. E sabemos que o Senhor continua diante da face de Deus e vive para interceder por nós. E é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Ó Senhor, nós te damos graças essa noite. Nós somos felizes e reconhecemos o Teu poder, a Tua soberania sobre nós. E que fomos salvos pela Tua graça, Senhor. Que nessa cruz, quando olhamos para Jesus, nós sim lembramos dos nossos pecados. Nós nos entristecemos, nós nos arrependemos, mas não saímos como aqueles homens que Lucas diz, Senhor, que foram embora batendo nos peitos e entristecidos. Porque depois de 3 dias o Senhor ressuscitou. E nós estamos alegres porque o Senhor ressuscitou. Ao mesmo tempo que a cruz é esse sinal de tristeza, por causa da nossa condição humana, também é um sinal de alegria, por causa do perdão que ela prega. Então nós te agradecemos e por esse brado nós te louvamos, Senhor. Possamos reconhecer os nossos pecados diante da Tua mesa e reconhecer como somos pecadores, como somos necessitados da Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos. Amém. Comunhão na palavra.